Olá a todos vocês, estamos de volta aí para dar continuidade às nossas aulas de Geografia. Sejam bem-vindos, eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 42 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 2. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras. Hidrografia da Amazônia, elementos constituintes e sua dinâmica, cheia e vazante. Então, vamos lá conhecer mais sobre as nossas bacias hidrográficas. Muito bem, turmas. Então, nesta aula de Geografia, nós estaremos falando sobre as bacias hidrográficas brasileiras, com foco especial a nossa bacia amazônica. E é importante nós relembrarmos que uma bacia hidrográfica, ela é uma área, drenada por um rio principal, por seus rios afluentes e subafluentes. Então, o nosso território brasileiro, ele possui 12 importantes bacias hidrográficas. Cada uma dessas bacias hidrográficas, elas têm as suas características próprias, de clima, de vegetação, de relevo, e também, os animais ali que fazem parte ali dessas áreas, banhadas aí pelos rios, que constituem essas bacias hidrográficas. E também, cada uma dessas bacias hidrográficas, elas têm a sua importância para o abastecimento das populações, para a geração de energia, para a agricultura e também para a navegação. Então, como disse, o nosso território brasileiro, ele possui 12 grandes bacias hidrográficas. E aí a gente vai observar neste mapa quais são essas bacias hidrográficas do nosso território. Então, nós temos a bacia amazônica, que é a bacia mais extensa do território brasileiro. Nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia. Nós vamos ter a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Nós vamos ter a bacia do Parnaíba, a bacia Atlântico Nordeste Oriental, vamos ter a bacia do São Francisco, a bacia Atlântico Leste, vamos ter também a bacia Atlântico Sudeste, a bacia Atlântico Sul, a bacia do Paraguai, do Paraná e a bacia do Uruguai. Então, essas são as principais bacias hidrográficas aí que banham o nosso território brasileiro. Bem, gente, o nosso território brasileiro, ele é rico em recursos hídricos, O nosso território, ele tem ali uma grande diversidade de rios, aí banhando o nosso território. E para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele tem uma participação de 12%, de toda a água doce da superfície terrestre. E aí nós temos aí o Brasil se destacando no cenário nacional, por sua biodiversidade e principalmente por sua riqueza aí, em recursos hídricos, onde nós temos aí a nossa bacia amazônica trazendo uma grande contribuição. Utilizando este recurso, nós vamos verificar a extensão do rio Amazonas, onde a gente vai observar, o rio Amazonas, que ele tem a sua nascente nas terras peruanas,
E esse rio, que é o maior rio dessa bacia hidrográfica, ele tem a sua nascente nas terras do Peru. E aí, observem aí o rio Amazonas, né? Que nasce na Cordilheira dos Andes, próximo ao Peru. E lá nas terras peruanas, ele recebe nomes como Rio Apurimac e Rio Maranon. Então, quando o rio Amazonas ele entra nas terras do Brasil, esse rio ele passa a ser chamado de Rio Solimões. E aí ele segue o seu curso, né, da sua nascente até a sua foz, percorrendo ali cerca de 7.000 quilômetros. Então, quando ele entra nas terras brasileiras, que ele passa a ser chamado de Rio Solimões, ele vem seguindo o seu curso, onde ele vai ali passar pela frente de vários municípios do Amazonas. E aí nós vamos ter o rio Amazonas, né, onde ele se encontra na frente da cidade de Manaus. Ele vai se encontrar com o Rio Negro, né, que é um rio afluente do Amazonas. Ele vai se encontrar com esse rio, onde nós vamos ter o encontro das águas, na frente da cidade de Manaus. E aí nós vamos ter o rio Amazonas, né, onde ele realmente passa a ser chamado de Rio Amazonas, no encontro das águas com o Rio Negro, aqui na frente da cidade de Manaus. Ele continua aí seguindo o seu curso, passando aqui pelo estado do Pará, e ele vai desaguar na sua foz aqui no Oceano Atlântico. Então, observem que nós temos aí um rio bastante extenso. Por isso, esse rio ele é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água. Então, a hidrografia da Amazônia, ela é uma hidrografia ali que compreende a hidrografia da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume e extensão. E nós estamos aqui diante desse cenário exuberante, né, observando que os rios da Amazônia, eles estão ali interligados com a nossa floresta, certo? E aí, vocês veem nesse momento essas águas calmas e tranquilas, mas que elas têm uma força aí vital, né, para a nossa região. Então, a hidrografia da Amazônia, ela conta ali com os divisores de água, onde nós vamos ver ali esses divisores, né, que são as partes mais altas que delimitam a bacia amazônica, onde nós vamos ter o escudo das Guianas ao norte, nós vamos ter a oeste, nós vamos ter a nossa imponente Cordilheira dos Andes e ao sul o escudo brasileiro. Então, na bacia amazônica circula cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta. Então, a gente vai continuar aí seguindo o nosso caminho, observando aí mais características da hidrografia da nossa Amazônia. Vamos observar, né, que o rio Amazonas, ele não está sozinho. O rio Amazonas, ele também conta aí com outros elementos da nossa bacia amazônica, que nós chamamos de elementos constituintes da bacia, né, que juntos, né, vão trazer ali toda essa circulação de água nessa região. Então, vamos dar uma olhada quais são esses elementos constituintes da nossa bacia amazônica, onde nós vamos ter os paranás, né, os furos e os igarapés. O que é um paraná? Um paraná é um termo de origem indígena que significa o braço de um grande rio. Então, ele vai formar ali uma grande ilha e que, quando de menores proporções, é chamado de Paraná-Mirim.
Então, um paraná, ele é um curso de água, né, que se desprende ali do curso principal de um rio. Então, nós temos inúmeros paranás aqui na região amazônica. E aí a gente cita como exemplo o Paraná do Ramos, que é um braço do rio Amazonas, que fica ali nas proximidades do município de Parintins e Boa Vista. Outro elemento constituinte da bacia amazônica são os furos. O que é um furo? É uma denominação regional amazônica para os braços d'água que ligam um curso d'água a outro ou a um lago. Então, um furo, né, na Amazônia é como se fosse um atalho, né, onde os ribeirinhos na Amazônia, eles utilizam esses canais para cortar caminho, né? Então, os furos, para o ribeirinho na Amazônia, em vez de ele dar uma volta muito grande para chegar a um rio principal, muitas vezes ele vai utilizar ali os furos que servem como atalhos aí no meio da floresta para chegar mais rápido ao local de destino. Também na Amazônia nós vamos ter a presença dos igarapés. Mas retomando aqui a questão dos furos, a gente vai destacar como exemplo o furo do Paracuba, que é um canal que liga o Rio Negro ao Rio Solimões, que é um furo que fica na frente da cidade de Manaus, interligando ali esses dois grandes rios. E aí a gente verifica, né, agora o que é um igarapé, que é um outro elemento constituinte da Amazônia. Os igarapés, eles são pequenos rios da Amazônia e um igarapé é um termo indígena que significa caminho de canoa, onde igara quer dizer canoa e pé quer dizer trilha ou caminho. Na Amazônia, nós temos também inúmeros igarapés. E aí a gente traz como destaque o igarapé do Xidarine, no município de Tefé, né, que é um pequeno rio aí que nós temos no município de Tefé, né, que é um igarapé, né, onde esse termo significa caminho de canoa. Dando continuidade, a gente vai trazer aqui uma curta animação mostrando ali o Rio Amazonas e seus principais afluentes. Vamos observar nesta animação, né, os afluentes do principal rio da bacia amazônica, onde nós vamos ter, na margem direita do Rio Amazonas, nós vamos ter ali rios da margem direita e rios da margem esquerda, no sentido da nascente até a sua foz. Então, na margem esquerda do Rio Amazonas, onde vocês podem observar aí, que são esses rios que estão acima do Rio Solimões, que é o Rio Amazonas, né? Que nesse trecho aí ele aparece como o Rio Solimões, mas quando ele entra, se encontra ali com o Rio Negro, com as águas do Rio Negro, ele passa a ser chamado de Amazonas. Então, todos esses rios que estão acima do encontro do Rio Amazonas são os rios da margem esquerda do Rio Amazonas. Então, nós vamos ter como exemplo aí o Rio Atumã, o Rio Trombetas, o Rio Branco, o Rio Negro, o Rio Japurá, né, o Rio Içá, entre outros. Na margem na margem direita do Rio Amazonas, a gente vai verificar, né, os outros rios da margem direita do Rio Amazonas, que são esses rios que estão abaixo aí do Rio Amazonas na imagem para vocês. Nós vamos ter como exemplo o Rio Xingu, o Rio Tapajós, o Rio Coari, o Rio Juruá, o Rio Javari, o Rio Madeira. Então, o nosso Rio Amazonas, ele conta ali com centenas de afluentes e subafluentes, né? Que são todos esse conjunto de rios aí que, juntamente com o Rio Amazonas, formam a nossa grande bacia amazônica. Dando continuidade, a gente vai verificar que
A bacia amazônica, ela é tão extensa, né, que suas águas, elas apresentam diferentes propriedades. Isso quer dizer, né, gente, que os nossos rios, eles drenam diferentes tipos de rochas, de variadas localidades, né, rochas dos escudos cristalinos brasileiros e da Cordilheira dos Andes. Então, com isso, né, a nossa bacia amazônica, ela possui rios, né, de águas brancas, de águas pretas e rios de águas claras. Então, um dos aspectos mais fascinantes da hidrografia da nossa Amazônia é essa coloração das águas dos rios. Esses rios, né, que têm essas diferentes colorações porque eles apresentam diferentes propriedades físico-químicas, como, por exemplo, temperatura, velocidade, o pH das águas. Então, nós temos aí como exemplo de um rio de água branca, o Rio Madeira, né? Nós vamos ter o Rio Negro como um exemplo de rio de água escura e o Rio Tapajós como um rio de águas claras. Nesse próximo quadro, a gente vai observar as principais características desses rios de acordo com a coloração das águas. Então, os rios de águas claras, né, que eles têm ali uma cor esverdeada, né, eles têm pouca presença de material em suspensão. Uma outra característica desses rios é que eles têm pH entre 4 e 7. Eles são menos ácidos do que os rios de águas escuras. A nascente dos rios de águas claras da nossa bacia amazônica, as nascentes desses rios estão no escudo cristalino da Guiana e do Brasil. E aí nós citamos como exemplos de rios de águas claras o rio Tapajós e o rio Xingu. Temos também os rios de águas escuras ou rios de cor preta, né, que se assemelha ali a um chá. Então, eles têm essa coloração devido à grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Então, esses rios, eles carregam ali troncos de árvores, galhos em estado de decomposição, que vão ajudando ali nessa coloração escura para esses rios. Eles são rios ácido úmico com pH entre 3 e 5, então eles são rios mais ácidos. A nascente desses rios estão no escudo cristalino da Guiana e nós temos como exemplos de rios de água escura, nós vamos ter o Rio Negro, o Rio Urubu, o Rio Jaú, o Rio Inhamundá e o Rio Ariaú. Temos também os rios de águas brancas, também chamados de rios de água barrenta. Na nossa região a gente chama mais por esse termo, né? Rio de águas barrentas ou cortúvar, né? Esses rios, eles têm essa coloração turva, barrenta ou amarelada até mesmo, mas a classificação deles é de águas brancas. Eles têm essa coloração devido à grande quantidade de material em suspensão. Então, eles carregam muitos sedimentos. Então, esses rios de águas brancas, eles têm pH entre 6 e 7. Ocorre devido à erosão do fluxo da água, né? Eles vão trazendo ali bastante sedimentos. Eles são ricos em minerais dissolvidos em suspensão. E aí nós vamos ter como exemplo de rios de águas brancas o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas. Então, nós temos aí essa classificação dos rios amazônicos de acordo com a coloração de suas águas, observando que eles têm diferentes
propriedades físico-químicas, onde nós vamos ter, além da cor das águas, nós vamos ter temperaturas diferentes, velocidade das águas diferentes, pH diferente, entre outras características. Bem, gente, dando continuidade, nós vamos falar de um fenômeno que acontece na nossa Amazônia, que é o encontro das águas dos rios. Imaginem, gente, imaginem aí nós termos dois grandes rios, né, que se encontram, mas logo de cara eles não se misturam. Na Amazônia nós temos aí o encontro das águas dos rios, né, em várias partes aí da nossa bacia amazônica. O encontro das águas, ele é um fenômeno natural que é facilmente visto em alguns rios da Amazônia. E nós temos aí rios que apresentam diferentes propriedades, como composição química, temperatura e velocidade, características que fazem com que as águas não se misturem. Então, nós vamos ter aí como destaque desse encontro de águas de rios, nós vamos ter ali, né, o encontro das águas do Rio Solimões com as águas do Rio Negro, que acontece na frente da cidade de Manaus. Esses dois grandes rios, eles se encontram, mas logo, imediatamente, eles não se misturam. Então, eles percorrem ali centenas de quilômetros até que suas águas começam ali se misturar. Esse espetáculo da natureza, ele também pode ser visto, né, o encontro das águas do rio Amazonas com o rio Tapajós, lá na frente da cidade de Santarém, no estado do Pará, onde nós vamos ter ali o rio Amazonas, que é um rio de água barrenta, se encontrando ali com o rio de águas claras. Então, cada um desses rios tem diferentes propriedades físico-químicas. Na Amazônia, nós também temos diferentes tipos de canais fluviais, né? Então, o canal do rio, ele muda constantemente de posição ao longo do seu perfil. Então, nós vamos ter ali os nossos rios amazônicos através de um processo contínuo de erosão e deposição que vão ali remodelando as nossas paisagens. Então, na dinâmica natural dos rios, eles vão escavando de um lado, depositando de um outro. Então, os tipos de canais fluviais amazônicos, nós vamos ter aí rios retilíneos, rios anastomosados, meandrantes e entrelaçados. Então, a gente vai ter aqueles rios que são classificados como rio retilíneos, né, de acordo ali com o seu perfil longitudinal. Onde são rios? O que são rios retilíneos? São rios pouco frequentes e requerem um leito rochoso homogêneo. Os rios anastomosados, eles apresentam um grande volume de carga no fundo e flutuação. Então, podem surgir ali ramificações e canais que se subdividem e se reencontram. Nós temos também os rios meandrantes, que são os rios, né, que eles são encontrados nas áreas úmidas com vegetação ciliar. E eles apresentam ali uma das características importantes de um rio meandrante, é que eles apresentam curvas sinuosas e semelhantes entre si. Nós também encontramos os rios entrelaçados, né, que são rios com menor carga de sedimentos, mas com banco de depósito de períodos mais antigos. E aí a gente vai verificar nessas próximas imagens, né, como é que é um rio retilíneo, um rio entrelaçado, um meandrante e um anastomosado, né? Qual é o perfil longitudinal desses rios? Então, nós temos aí os rios retilíneos. Na Amazônia, eles são menos comuns, né? Como eles têm o leito rochoso, a erosão nesses canais ela não é muito intensa. Então, nós temos aí um rio retilíneo, é o quase reto, né? Onde nós vamos encontrar alguns deles na Amazônia.
Os canais entrelaçados é um tipo de rio que é um tipo de rio trançado, onde nós não temos um canal principal, onde eles percorrem vários relevos que faz com que os canais eles se dividam e se entrelacem. Então, o leito dos rios entrelaçados, desses rios, é facilmente erodido e é transportado pela corrente. Nós temos também os rios meandrantes, que são esses rios que têm curvas sinuosas, curvas que são muito parecidas e largas. Então, esses rios eles trabalham erodindo nos trechos de maior velocidade e depositando sedimentos nos trechos de menor velocidade. E nós temos também os rios anastomosados, que são esses rios que têm muitas ramificações. Então, esses canais eles vão se subdividir em determinados trechos e eles vão se reencontrar em outros trechos. Eles mais trabalham depositando sedimentos do que erodindo o material das suas margens. A seguir, nós vamos verificar o fenômeno das terras caídas, né? Onde nós temos ali o despreendimento de grandes porções de terra na margem dos nossos rios amazônicos. O fenômeno das terras caídas, ele acontece aí nas margens dos nossos rios amazônicos. Se trata ali do desbarrancamento de longos paredões à margem dos rios amazônicos, que vão recriando as paisagens a cada movimento do rio em todo o seu trajeto. Então, o fenômeno das terras caídas, ele é um fenômeno natural, que ele acontece principalmente ali no período de vazante, quando as águas dos rios elas estão descendo, né? É um fenômeno natural, onde nós conhecemos também como movimento de massa, onde nós vamos ter ali esse fenômeno natural, mas que também ele pode ser ali intensificado ali a partir de outros fatores que podem acelerar o seu processo. Então, a margem dos rios, elas são compostas de areia pouco coesa, né? Principalmente a margem desses rios de água barrenta. E as terras caídas elas vão resultar ali, né, dessa pressão, de pressão hidrostática, da pressão da água na composição desse material. Também os fatores climáticos, né, a ação do vento, das chuvas, a ação humana, por exemplo, vai ajudar a intensificar ali o fenômeno das terras caídas. Como, por exemplo, o fluxo de embarcações, ele vai ajudar ali a desgastar a margem dos rios, acelerando o fenômeno das terras caídas. Então, esse fenômeno, ele traz implicações socioeconômicas para as populações, onde nós vamos ter aí populações que vivem nas margens dos rios, que muitas vezes aí perdem as suas moradias devido a esse desbarrancamento das margens dos rios. A seguir, nós vamos verificar o fenômeno da pororoca, né, que ocorre na foz do rio Amazonas. Trata-se de uma poderosa onda de maré do Oceano Atlântico que avança rio acima em direção à correnteza do rio durante a maré alta. Então, lá na foz do nosso rio Amazonas, nós vamos ter aí a ocorrência desse fenômeno, onde a água do rio Amazonas se encontra com a água do mar, provocando ali ondas, né, que podem atingir até 4 metros de altura. E essas ondas vão percorrer ali várias dezenas de quilômetros rio acima. Então, gente, esse termo pororoca, na língua indígena, quer dizer grande estrondo ou grande barulho, né, devido ali esse grande barulho que acontece, né, esse grande estrondo que acontece ali quando as águas desses
do rio Amazonas se encontra com as águas do oceano. Então, provocando ali essas ondas. Então, essa onda ela é provocada ali, é acompanhada por esse som que é bem característico, muitas vezes descrito ali como um rugido poderoso, né? Então, na língua indígena, pororoca quer dizer grande estrondo. Bom, finalizamos por aqui a nossa aula sobre as bacias hidrográficas, trazendo como destaque a bacia amazônica. Até a próxima!